Vamos lá, vamos nos ajudar. Oi, diga. Ótimo. Repetindo. Só. Pode ser, porque assim, existe um conceito muito mal, que até os professores mesmo fizeram isso, que decorar é ruim, entendeu? Do tipo, decorar é ruim, mas basicamente todo o nosso aprendizado é decorar pequenos blocos. A gente aprendeu que o B tem som de B, e depois misturando com A virava Ba, aí a gente junta as letras, então a gente teve que internalizar. Programar é a mesma coisa, você tem que entender, claro, entender o que é que um return faz, mas existem aqueles pequenos pedaços de blocos, por exemplo, esses daqui, que vão se repetir 100 vezes daqui para o semestre. Uma quantidade 100 vezes daqui para o semestre, vocês vão ter que encontrar, por exemplo, você está lá no trem e o trem tem uma lista de crianças, você quer encontrar a criança mais jovem do trem. Você vai ter que percorrer o trem procurando a criança mais jovem, você vai ter que fazer esse algoritmo aqui. Então, assim, se você não consegue entender ou não consegue ter a ideia, você vê a resolução, acompanha a resolução e depois tenta fazer. E depois faz de novo, e depois faz de novo. E a gente repete isso até o ponto de ficar literalmente automático. É por repetição, entendeu? Como por exemplo, eu faço esse. Você vai jogar bola, você vai jogar vôlei. Quantas vezes você treina a mesma coisa? 500 vezes, entendeu? Até o ponto onde o teu cérebro já consegue misturar as várias ações automaticamente. Mas o saque você teve que treinar só o saque 500 vezes, a cortada, ou não sei o quê, até que o seu cérebro consiga juntar isso. É a mesma coisa em programação. Você vai treinar o mesmo laço, a mesma função, o mesmo retorno, eles se tornam blocos de lógica até que eles saiam automáticos. Entendeu? Porque são vários blocos de lógica automáticos. Ok, então vamos lá. Eu começo por onde? Eu começo por onde? Então, não. Oi. Faz o primeiro. Tá, eu vou pegar esse código aqui, que a gente chamou de código base, né? Se ele conseguir abrir. Atividade de teste. Então, não fique aquado, não. A gente tem tempo. A gente tem tempo, mas já estamos na terceira semana do semestre, né? Exato, terceira semana do semestre. Então já foram 3 de 16. A gente tem que começar a correr atrás. Então, se não conseguiu, tem monitoria todo dia na hora do almoço. Agora começou a conseguir os monitores de 12h30 a 1h30. Então você senta lá no Lab 2, chama o monitor, então senta com o seu colega, e aí a gente vai fazendo. Então, assim, confie em mim. Você fizer as primeiras atividades, você termina o semestre. O mais difícil são as primeiras. É desenganchar. Então tente tirar assim tempo todo dia para fazer as próximas 4 semanas direitinho. E aí você vai conseguir fazer o resto das atividades. O difícil é só o começo. Não consigo abrir o Moodle aqui. O Moodle morreu no de vocês também. Tem que pegar o cabo de alguém. Vou ter que roubar teu cabo. Não, mas eu vou ter que pegar esse daqui. Porque é o que está mais perto do meu computador. Ou esse ou aquele. Desculpa. Aquele não tá sendo usado. Esse daí não tá. Esse daqui não tá, não? Não, ele não tá conectado ainda. Porque eu conectei o meu. Ah, miserável. Deixa eu pegar aqui. Vou tirar a tua internet, desculpa. Ele sacou.
Dúvidas de código, problema de compilação, erro, vocês podem mandar tanto para o grupo da disciplina no Telegram, quanto para o grupo da monitoria, que eu já coloquei o link aqui, mas eu vou colocar de novo. t.me qxcode pior. Então, esse daqui, ó, é o link da monitoria. Tá? Que é o do Telegram da monitoria. Aí você pode entrar lá e só dizer, ó, tô com uma dúvida aqui em PO JavaScript, alguém pode me ajudar? A monitor vai dizer, eu. Aí ele entra e conversa com você no privado, se você não quer mandar a sua dúvida pro grupo, entendeu? Oi. Vocês podem fazer diretamente no Moodle. Tudo bem? Podem fazer diretamente no Moodle. Deixa eu ver aqui. Editar. Vou pegar aqui o código, tudo bem? Vou pegar... apagar esse daqui. Oi. No caso do Moodle, é obrigatório utilizar aquelas duas primeiras linhas iniciais, né? Que a gente já usava. Mas eu acho que já está aqui no código. Ó. Na hora que vocês abrem os traçados, ó, lá na descrição da atividade, lá embaixo, cadê? Descrição da atividade, antes do shell tem o código base, tá vendo? Aí você pode clicar aqui, vai te jogar para o GitHub, aí você copia esse código inteiro, aí você vai lá para o estressar, vem para cá e cria um código, cadê? .js, né? Cria um arquivo .js e cola o código. Pronto, você pode começar daqui. Cadê? Eu diminuir aqui. Então, o que é essa função principal? Era importante vocês tivessem visto a aula da semana passada. Essa função principal é quem vai fazer o parse da entrada. A entrada vai ser uma série de comandos. E aí isso daqui vai só invocar as funções. A gente falou dela, eu acho que umas 2 ou 3 vezes. Então, esse toVet aqui é para eu conseguir converter o texto que eu tiro da entrada num vetor. Então, está aqui essa função. A gente construiu essa função juntas. E aqui estão 2 funções para a gente começar a implementar. Por exemplo, aqui estão aqueles comandos do começo, ó. O puts foi aquele que a gente fez, que é como se fosse o console.log, né? Para não ter que escrever console.log. O read era o que vocês chamavam de input. Se quiser trocar de nome, tanto faz. Lembra do read? Era assim, né? Que vocês tinham. Estava aqui. Pronto. O puts e o input. O show é quando você quer escrever sem quebrar a linha. Porque o console.log obrigatoriamente sempre quebra a linha. Então, se você usasse o show, ele ia invocar esse write e aí ele não quebrava a linha no final. Se você quisesse quebrar a linha, você precisaria fazer show, vou quebrar linha. Aí barra N. Aí o barra N força a quebrar a linha. Então, sem isso, ele só ia escrever e continuava na mesma linha. Às vezes é útil. Tá? Então, bora lá. Começando do básico. Como é que eu testo se esse valor está no vetor? Eu tenho que percorrer o vetor. Então, você vai lá percorrer o vetor. Para cada elemento do vetor. Se esse elemento for igual a esse valor, significa que eu achei o valor dentro do vetor. Então, eu retorno true. Acaba a minha função e eu aviso que eu achei o valor. E aí você não pode esquecer do valor default, que é quando você não consegue fazer o que você queria. Você não queria saber se o elemento estava lá? Você percorreu o vetor todinho. Não achou o elemento, não saiu da função. Então, significa que o elemento não está lá. Como o elemento não está lá, você retorna falso. Pronto. Aqui, fiz uma função. Eu vou invocar a nossa função. Se você olhar aqui,
você vai ver que a função na descrição é pequenininho, mas dá para ver. A invocação do in, ele recebe um vetor e um valor. Então, você vai passar para ele um vetor e um valor. Tá bem aqui, ó. O in, quando ele receber o comando, vai receber o vetor, que está na posição 1. Aí está aqui convertido para vetor. E a posição 2 tem o valor. Você pegou como string e converteu para número. Porque o inside, que foi a função que você criou, ela recebe um vetor e um valor. Perdão, eu tô em JavaScript, né? Vocês vendo eu errando e nem aviso. Vou votar. Eu quero ver o professor errar. As linguagens se misturam, tudo na minha cabeça. Pronto, então eu vou até comentar isso daqui que eu não estou usando ainda. Comentei aqui. O único que eu estou fazendo é o in. Então ele testa, chama a função com os parâmetros e manda imprimir o resultado. Beleza. Vou rodar. Pinga. Errou. Ah, tá, porque eu troquei o read pelo input. Cadê? Pinga! Ó, o teste 2 falhou, mas o teste 1 passou. Tá vendo bem aqui que você tem 1 de 10? Começou bem o semestre, tá vendo? Começou bem o semestre. E aí, qual é o processo de aquisição agora? Você vai ter que aprender duas coisas. Como construir a função e como processar a entrada e saída. Se precisar, eu explico de novo o processo de entrada e saída aqui, que eu acho que é a parte mais complicada do começo. Oi. Qual parte? Essa parte de baixo da entrada e saída ou a função aqui? A de entrada e saída. A de entrada e saída é a mais complicada, tá? Acho que a gente, semana passada, a gente tentou, mas é normal se confundir aqui, principalmente se você veio mais assim de fora. Então, vamos lá. Vamos entender o que é que esse blocão aqui todo de comando faz, tá? O que é que esse trambolho aqui faz? Primeiro, essa função a gente chamou de função principal, ok? Então, é uma função onde tem o código principal. Ela está sendo chamada bem aqui nessa linha 41, tá vendo? Porque ele só executa, o JavaScript começa a executar a partir daquilo que está grudado aqui no... Qual é o nome? Grudado aqui na linha de base, né? Então, o teu código começa bem aqui invocando a função main. Aí você vem bem aqui para a função main. Professor, eu não gostei da função main, não. Eu vou tirar ela daqui e eu quero colocar tudo isso daqui colado na parede. Vai funcionar da mesma forma. Porque ele vai começar o teu código aqui na linha 24. Tá? Só que fica feio. Então, o que é que normalmente a gente faz? A gente empacota a função principal daqui e só invoca ela aqui. É uma questão de padrão, tá? Então, o que é que a função principal vai fazer? A tua entrada, ela é nesse formato aqui, ó. Dá para ver a entrada se a gente olhar aqui para os testes. Isso daqui é a tua entrada. Cadê? Deixa eu só tirar esses pontinhos não existem. Vou colocar pontinho por espaço. Pronto. Isso daqui é a tua entrada. A tua entrada é composta de uma série de comandos. Por exemplo, como index of. A gente já tentou fazer o shell uma vez, né? Como average, a média, 2, 2 e 2, 2 e 6. Não. Tudo bem. Ok? Então, o que é um comando? Um comando é uma palavra que me diz o que é que eu devo fazer, tá? Isso é importante por quê? Porque quando a gente estiver fazendo O, a gente vai estar interagindo com elementos. Por exemplo, um carro. Um carro pode entrar uma pessoa no carro, sair uma pessoa do carro, eu mandar dirigir, abastecer, tudo isso são ações. Então, se eu tivesse, por exemplo, programando um carro,
Eu preciso entender o que é que eu quero que o meu carro faça. E eu poderia fazer isso através de comandos. Por exemplo, mostrar o carro. Aí vai aparecer que o carro tem nenhuma pessoa de 5 pessoas, gasolina, não tem nenhuma gasolina de 100 litros e quilometragem tem 0 de quilometragem. Tudo bem? Então, esse é o comando e é isso que o meu código tem que gerar. Ou seja, eu tenho que pegar esse show e tenho que mostrar o estado do carro. Ok? Se eu mandar entrar um passageiro e pedir para mostrar o estado do carro, o que é para ele me informar? Pensando em entrada e saída. O que é que vai mudar agora se eu pedir para ele me informar o resultado? Oi. Tá. Imagina que você está interagindo com um carro, ok? Então esquece botão, esquece tudo. Imagina que você vai interagir com ele apenas através desses comandos. Então, se você inicia o carro mandando mostrar o estado do carro, o carro vai lhe informar, ó, eu estou com 0 de 5 passageiros, minha gasolina é 0 de no máximo 100 litros e minha quilometragem é 0. Aí você diz para inserir um passageiro, ok? E manda mostrar o estado do carro. Qual é o novo estado do carro? 1 de 5. Exato, perfeito. Agora, se eu mando entrar 6 passageiros, suponha, é para funcionar, é para dar certo ou é para dar errado? Para dar errado. Então, você entende o que é a tua entrada. A tua entrada é uma ação, entrar um passageiro e um parâmetro, a quantidade de pessoas que vai entrar. Está bem definida a entrada. O que é que eu quero que aconteça? E agora você, como não conseguiu, você vai ter que informar o erro. Por exemplo, o erro poderia ser 2 passageiros ficaram de fora. É para ser assim? 2 de fora? Não, porque já tinha 1 de 5. Se eu mando 6, o que é que vai acontecer? Vão entrar 4 e vão ficar 1 de fora. Então, se eu pedir para o teu projeto de carro me mostrar o estado atual dele, o que é para ele mostrar? Se ele mostrar isso, tá errado, concorda? Se ele me mostrar que tem 7 de 5, significa que teu carro está programado errado. Ou seja, você inseriu passageiros além do limite. Se mostrar que tem 1 de 5, está programado errado. Por quê? Porque você não conseguiu inserir os passageiros que cabiam dentro do carro. O que é a única saída que é esperada que der para acontecer aqui? 5 de 5. Ok? Então, se eu mando sair 3, funciona, né? Alt 3. Se eu perguntar o status do carro, o show, o que é para ele me informar? 2 de 5. Se tinha 5, saíram 3. Deixa eu botar o tema para claro, que é melhor. Melhor, né, de ver? Ou não, ficou pior? Deixa eu colocar o Solaris aí. Melhorou ou é muito embaçadinho? Pronto, né? Okay. Então, vamos lá. Beleza. Então, se eu mando sair 3, o que eu espero é que tenha 2 pessoas. Então, você tem que entender que cada ação é um teste. Porque você tem um carro, você vai ter uma invocação e você tem que gerar exatamente aquilo que é esperado. Senão, o teu carro não está programado correto. Vocês percebam que existem comandos que não têm parâmetros e existem comandos que têm parâmetros. Existem comandos que, por exemplo, vão ter mais de um parâmetro, exemplo. Então, você vai ter que fazer o quê? Entender o que está sendo pedido, processar os seus parâmetros, invocar a função correta. Seja a função de colocar uma pessoa, retirar uma pessoa, colocar gasolina e tudo mais. Então, se eu mandasse sair 5 agora, Alt 5, o que é que ele precisa me dizer? Por exemplo, é que só saíram 2 pessoas. Né? Não conseguiu sair 5.
Se eu mandar aqui mostrar agora o que é que o meu carro tem, vai ter 0 de 5. Se eu pedir agora para colocar gasolina, vou colocar agora abastecer, né? Vou abastecer agora com 120 litros. Aí você vai dizer que falhou, né? Sobraram 20 litros. E aí, se você mandar mostrar o estado do carro, vai ter 0 passageiros e o tanque lotado. Oi. Estou considerando que eu posso trabalhar com a linguagem de JavaScript, que é uma linguagem que apresenta algumas brechas, né? Algumas falhas. E ocorrer a possibilidade de, tipo, ter 2 passageiros, eu mandar sair 5 e a resposta sair, tipo, negativa. Não. Porque você vai ter que programar para que isso não aconteça. O teu código, por exemplo, de retirar um passageiro seria, por exemplo, você tem que sair X passageiros. Aí você verifica quantos passageiros tem. Se tem mais do que isso, ótimo, você só subtrai. Você mandou sair 3 e tem 5, beleza, só subtrai. Só que se tem menos do que isso, você vai ter que zerar e ainda informar o quanto faltou. Então você não vai poder ficar menos 2. Vai ser 0 e eu vou avisar que não deu para tirar 2 pessoas. Então, todo o comportamento que você está vendo, você tem que programar. O que a gente tem que entender é a forma como a gente vai interagir com o código. Por quê? Porque se a gente não fizer um modelo como esse, imagina o quão caótico seria fazer um menu para qualquer trabalho que a gente fosse fazer. Quem já fez menu sabe que é um porre, né? Do tipo, é sem fim. Oi. Aqui no caso eu tinha lembrado de algumas provas que a gente fez de FUB. E eu lembro que uma vez, uma questão que eu estava fazendo na sala, a prova presencialmente, acabei pedindo conselho pro professor e ele acabou me dando a resposta da questão. Mas basicamente ele falou que, tipo, é melhor tu fazer, tu adicionar isso daqui, porque tu colocou para rodar o código, o Moodle apontou como correto. Só que, no caso do professor, eu esqueci de dizer que, tipo... O teste estava errado. O teste estava incompleto. Tipo, porque se eu colocasse números negativos era para dar errado, só que não estava dando errado. Os testes, eles são um indicativo. Ele nunca vai conseguir cobrir 100% de qualquer coisa que aconteça. Mas, normalmente, quando você faz um teste desse e dá errado, você... Opa, o que foi que eu errei na minha lógica? Já é mais fácil. Por exemplo, se você mandasse dirigir, imaginando que é 1 km por litro, tá certo? Vou dirigir 50 km. O que é que vocês imaginam que deva acontecer? Dá para andar 50 km com esse carro? Não. Por quê? Porque não tem um passageiro, exato. Então, feio, sem passageiros. Né? Sem passageiros, só passageiros. Agora você vai inserir um passageiro. Coloquei um passageiro. E agora você manda dirigir 150 quilômetros. Exemplo. Será que eu consigo dirigir 150 quilômetros, imaginando que eu faço 1 km por litro? Não. Então, o que deveria ser a mensagem? Feio, só andou 100 quilômetros e parou. Então, assim, qual é o objetivo disso? É vocês entenderem que eu interajo com o meu back-end, basicamente, através de comandos. É isso que é em qualquer lugar. A interface, ela está com o usuário. O usuário mexe na interface, mas quando ele aperta um botão, aquele botão está literalmente enviando uma invocação com os parâmetros, que é o nome do usuário, dizendo o que é que tem que acontecer, entendeu? Isso acontece através de entrada, o que é que eu quero que aconteça, quais os parâmetros do que eu quero que aconteça, e saída, que é o retorno que o back-end me dá. Tá? Então, isso daqui o modelo de comandos é o mais próximo de se livrar da interação com o usuário. A gente tem a interação, por exemplo, eu poderia digitar tudo isso e ver o meu código interagindo comigo, mas o que é importante entender, o que é que o projeto faz. E ele tem esse comportamento baseado exatamente nessas ações.
Entendeu? Ou seja, o comando de entrada tem um único parâmetro, que é a quantidade de pessoas que entra. Não tem 2, não tem 3, não pode ser um nome, não pode ser isso. Então, assim, o que é a primeira parte? Entender o que é que entra, o que é que eu peço e o que é que tem que ser devolvido. E você tem que devolver exatamente o que é pedido. Tá bom? Ok? Então, é isso. Então, quando vocês escrevem lá, a gente não está fazendo um carro ainda, mas seria a próxima atividade depois de estressados. Mas a gente está fazendo só funções individuais. Não é uma entidade cujo estado é persistente de uma invocação para outra, como o carro que a gente acabou de fazer. O que eu quero saber é se existe nesse vetor o elemento 5. O que é para ele me dizer? Existe ou não? Não. Então, falso. O que eu quero saber é, por exemplo, a média desse vetor aqui. 2, 2, 4, 4. A média é 3. Entendeu? Então, o que a gente tem é que entender como é que eu vou transformar isso daqui nisso daqui. E a gente continua nesse loop até que o usuário digite end. Então, quando ele digitar end, o nosso código acaba. Como é que eu vou transformar isso daqui em um código? Cadê? Deixa eu diminuir um pouquinho. Ah, tá no mudo. Para isso é que a gente criou essa estrutura aqui, ó. Esse teu while, ele vai manter o loop de pegar a linha do usuário, peguei a linha do usuário, mostrei a linha do usuário, né? Olha, o que você quer é isso. Vocês não precisam ficar escrevendo isso já está pronto, tá certo? Só entender o que está acontecendo. Você pegou a linha do usuário e mostrou. Aí agora o que você vai fazer? Você vai quebrar a linha do usuário em palavras. Uma palavra, segunda palavra, terceira palavra, ok? Então esse user input aqui, ou então words, como vocês chamaram no outro dia, né? São todas as palavras que o usuário digitou naquela linha. A primeira palavra da linha a gente vai entender como o comando que ele quer executar. E agora você entra no teste de o que é que o cara quer fazer. Oi? Não, tudo bem. Então, se ele quer pegar o beco, acabou o código, deu o break, sai do while. Se não, se ele quer testar se existe um valor, né, fazer o in, talvez essa linha aqui seria mais complicada, tá certo? Ele quer testar se existe um valor no vetor. Vou fazer em etapas, de novo. O primeiro parâmetro, a primeira palavra que ele digitou depois do comando é o vetor. Ok? Só que esse vetor, quando a gente quebra em palavras, ele é um texto. E eu preciso transformar de texto para vetor. São tipos diferentes. Por exemplo, eu quero transformar 1, 2, 3, 4, que é um texto, em um vetor com os números 1, 2, 3 e 4. Para fazer isso, mandar daqui para cá, a gente criou uma função, que é essa função que está bem aqui, ó. Tá vendo? Então, o que é que essa função faz? Essa função retira os colchetes. Essa primeira parte aqui é só para retirar os colchetes. Então, ele entra aqui, ó. Ele entra assim. Colchetes. 1, 2, 3, 4. Esse substring vai pegar só o miolo, que seria começando do primeiro, que seria isso daqui, até o penúltimo, que seria até aqui. Então, quando eu chego bem aqui, eu vou estar com o seguinte texto, 1, 2, 3, 4. Como é que eu transformo agora esse texto e quebro ele? O mesmo split de novo. Só que agora, ao invés de separar por espaço, qual vai ser o meu separador? A vírgula. O separador é a vírgula. Então, quando eu pego esse miolo e dou um split aqui nele, eu vou transformar isso daqui para isso daqui. Cadê? 1, 2, 3, 4. É isso que essa primeira parte do split faz. Só que eu não quero um vetor de strings, eu quero um vetor de inteiros.
Como é que eu transformo de vetor de strings para vetor de inteiros? E aí eu mostrei, eu acho que na semana passada, né? Você poderia fazer na mão, se eu fosse fazer assim, convertendo na munheca, né? Por exemplo, vou chamar de miolo, tá certo? O miolo vai ser inside.split, vírgula. Esse daqui é o miolo. Só que eu quero os números. Então, meu números vai começar como um vetor vazio e para cada, ó, de novo, né? Para cada elemento do miolo, o que é que eu vou fazer? Vou inserir ele em números. Números.add mais elemento. Vocês não usavam mais, vocês usavam o number, né? Mas é a mesma coisa. E aí no final eu retorno números. Tá? Ó, fiz todo em camadas, tá? Peguei só a parte de dentro, quebrei uma função e converti para inteiro. Lá na aula da semana passada, eu tinha mostrado que dá para a gente resumir essa operação aqui numa operação de map. Por isso que eu já coloquei aqui, ou seja, eu vou transformar esse vetor que é de texto em um vetor de números. Então, eu vou passar uma função em cada elemento desse vetor para gerar o vetor de números, que seria justamente essa daqui, ó. Né? Map. Qual é a função que eu vou pegar? Cada um desses elementos, eu vou transformar ele em mais x. Então, seria isso. Você não vai precisar escrever essa função, pelo menos não agora. Mas é importante que você entenda só o processo pelo qual ela existe. Ela pega uma string, tira as abinhas, pega o miolo, quebra os números, converte para inteiro. É um processo passo a passo. Depois que vocês fizerem todas essas funções aqui, usando um monte de for para tudo que é lado. For no primeiro, for no segundo, for no terceiro. Depois vocês ficarem amigo do for, amigo do if, amigo do return. Aí vocês podem ir para o map, para o filter, para o reduce. E aí vocês nunca mais vão precisar usar for na vida. Oi. Qual? Tá. Qualquer dúvida, se vocês têm uma dúvida de como ele funciona, a sugestão é que vocês abram o Node. Você pode rodar diretamente o Node e aí colocar os comandos dentro dele para ver como é que ele funciona. Você abre o Node. Se você não tem na sua máquina, você pode rodar via Replit, entendeu? E aí você vai colocando aqui, ó, por exemplo, banana.substring. O que acontece se eu pegar do 1 ao 3? Ele vai me retornar o quê? Ana. Do 1 ao 3. Tá vendo? O que acontece se eu pegar do 1 até o 1? Ele vai me gerar só o A. Se eu pegar do 2 ao 3, ele vai me pegar o NaN. Tá? Então, o primeiro número é onde ele começa e o segundo número é a quantidade de elementos que ele vai pegar. A quantidade. Então, por exemplo, aqui ele não está pegando do 2 ao 3, porque senão só teria um elemento. Ele está começando do 2 e pegando 3 caracteres. Oi. Mas assim, se você quisesse criar o seu substring, é um for, entendeu? É um for que cria uma nova string, começa nesse e anda várias casas, inserindo um elemento por vez. Por exemplo, se eu quisesse fazer a minha própria função, function subs. Então eu pego uma palavra, um início e uma quantidade. Ok? Então a primeira coisa que eu vou pensar é na saída. Minha saída vai começar vazia. Aí agora eu vou começar da palavra na posição início, vou andar a quantidade de elementos, inserindo tudo na saída. Então ficaria algo como, seja o i começando em início, até i menor do que início
mais quantidade, porque aí eu sei que andei quantidade de elementos, e mais. Aí eu faço o quê? Output mais igual a palavra na posição I. E aí no final você retorna output. Esse seria o substring. Começo na posição 3. Se eu quero 2, eu vou andar mais A4 e A5. E aí eu pego A3 e coloco na saída. Aí depois eu pego A4 e concateno na saída. Aí depois eu pego A5 e concateno na saída. Agora eu tenho os 3 na saída e eu gero. Então vocês vão ver que a maioria das nossas funções ela vai ter sempre a mesma estrutura. É um for e um punhado de ifs. Então, assim, a gente vai evitar ao máximo fazer for dentro de for. Não. A gente vai fazer o quê? Mais funções. Eu quero uma função com 3 for. Não, faz 3 funções. Por quê? Porque o nosso objetivo é fazer algo simples, não algo complicado. O que você está reclamando aqui? É ponto e vírgula. E começando o início. Ah, é aqui, ó. E menor do que início mais quantidade, mais. Então, aí agora você poderia usar os subs ao invés da própria função da string. Então, ficaria o quê? Subs de token começando no 1 e pegando size menos 1 elementos. A mesma função, só que agora eu estou usando a minha ao invés de usar a função que já vem nativa do JavaScript. Mas é a mesma lógica. Ok? Então vamos lá. Ó. Então o que é que eu quero? A primeira palavra é um vetor da função inside. Então, fazendo em camadas, tá certo? O meu vetor vai ser o i1 é uma palavra. Eu quero o vetor, então eu vou chamar a função toVet. Então o toVet vai pegar essa palavra que entra como string e sai como vetor. Beleza. E o meu valor vai ser o quê? O segundo parâmetro, você imagina que a pessoa vai digitar in 1, 2, 3. Será que eu tenho 2? O segundo parâmetro é o valor que eu quero procurar. Isso daqui é um texto. Para converter para número, ou eu faço um number, ou então eu coloco um mais. Agora você precisa chamar a tua função inside value. Só que se você só chamar a sua função assim, ó, a tua função, ela faz algo. Ou seja, ela vai olhar se tem o valor no vetor. E o valor que ela devolve, a resposta que ela devolve, você não está mostrando para ninguém. Então você tem que fazer o quê? Console.log dessa resposta. Se fosse para fazer em outra etapa, a minha resposta, que é o que eu quero no final, é saber se tem esse valor no vetor. E aí, no final, eu posso fazer o console.log dessa resposta. Só que tudo isso aqui que eu fiz em 4 linhas, se você entende o fluxo, você consegue fazer em uma linha só, porque é como se fosse um sistema de canos. O valor entra na função e sai outro valor, que entra na função, que sai outro valor, que entra na função e sai outro valor. Então, fazendo tudo numa camada só. Ué, ao invés de usar o console.log, que é muito comprido de digitar, a gente fez o puts. Que o puts, ele pega o texto e faz o console.log do texto. Então, puts. Eu vou fazer puts. Mas o puts de quê? Ué, eu quero invocar a função inside. E quais são os parâmetros da função inside? Primeiro é o vetor. Então, eu vou converter para vetor o parâmetro 1. E o segundo é o valor. Então, eu vou converter para valor o parâmetro 2. Pronto. Tudo numa linha só. Mas para isso é importante que você entenda o fluxo. Informação entra, informação sai. Então, eu entro com o texto bruto. Aqui, daqui eu saio com o vetor. Eu entro com o texto bruto. Daqui eu saio um número. O inside recebe um vetor e um número e retorna um booleano. E o puts imprime esse booleano na tela em camadas. Ok?
Só que agora, tudo que eu falei só vai dar certo se você abrir o seu Moodle e tentar fazer. E aí você vai saber exatamente aonde você não está entendendo. Ok? Vamos lá. Abre o Moodle agora e tenta fazer essa atividade. Diga, meu bem. Tirou dúvida agora do estressado dos dois. Tá. Como a gente pode fazer para ordenar o vetor? Tem função pronta já na linguagem. É só ver como é que o JavaScript faz. Eu não sei se é um sort, deixa eu ver. Sorte de 3, 1, 2, 3, 4. Não, não é sorte. Sorte JavaScript. Vocês têm uma função pronta. Ah, é o ponto sorte. Então, se eu tentar 3, 1, 2, 45, 5 ponto sorte. Tcharam! Ah, só que agora ele está ordenando como texto, tá vendo? 1, 2, 3, 45 é para depois do 5. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ensinar para a função sorte como é que ela vai comparar os elementos. Então, eu posso dizer para ela que ela vai receber dois valores, por exemplo, A e B, e ela vai me retornar se A é menor do que B. Eu não sei se é assim. Se A é menor do que B. Não, não é assim não. A menos B. JavaScript é assim. Porque aí quando eu estivesse fazendo a revisão do estressados 2, eu ia explicar como é que o sort funciona. Entendeu? O sort funciona baseado no modelo do C, que eu informo negativo, é uma balança. Dá negativo se o primeiro for menor, dá zero se eles forem iguais e dá positivo se o primeiro for maior. Quando eu faço essa subtração, é exatamente isso. Se esse for maior, vai dar positivo. Se forem iguais, vai dar zero. Se for menor, vai dar negativo. Entendeu? Porque basicamente todos dos estressados 2 são baseados na ordenação, né? Depois é o... Exato. Então é assim, ó. Legal, né? Gostei. É tudo muito curto, assim. Todos os códigos são muito curtinhos. É mesmo praticar e na dúvida perguntar, olhar aqui, oi. A gente contato com a ordenação usando dois fortes, que é o Global Sort. A gente não entendeu como é que funciona hoje, tá? Não, mas assim, deixa para depois, entendeu? Fica aí no passado. A gente vai usar a ordenação pronta. Nosso objetivo é aprender os bloquinhos básicos de linguagem. Esquece tudo que é for complicado, entendeu? É trabalhar o hiper básico para evoluir. Tem como abrir o meu código do estressado? Tem. Você mandou pro GitHub? Mandei aí. Tá, não, desculpa, eu falo GitHub, mas é errado. É bem aqui que fica, ó, lista de envios. Porque teve uma função que responde. Todos os participantes é DD1 ou 2? 2 hoje, né? Cadê tu? Ok, parabéns, você, ó. 130, você fez o recorde de envios. 132 envios. Testa tudo. Legal que dá para ver todas as evoluções aqui. Deixa eu aqui expandir. Como é que eu expando esse breguesse aqui? Editar. Eu queria ver a última função, foi a que eu tive mais dificuldade. Pedi ajuda da minha amiga, ele me passou uma entrada. Que eu Essa daqui. Qual? A última? Sex Battle. Não. Ou é a penúltima? Isso, aqui. A primeira metade. Tá. Olha o tamanho da segunda metade, porque ela estava dando... O problema, na verdade, era que eu queria separar o vetor que tinha 3 elementos. Tá. Porque eu tinha que ignorar o do meio. Tá. Aí eu fiz essa gambiarra com a ajuda do Hugo. Tá. Então, assim, dá para fazer mais simples. Dá, mas o importante é que você entendeu que você tem que ignorar o do meio. Então, por exemplo, se a gente fosse refazer ela aqui... Vou deixar isso aqui, tá? Vou refazer ela aqui. Então, a primeira metade, vou chamar aqui de
A primeira metade vai somar, let soma 1 seria 0, então eu vou do i igual a 0 até i menor do que vet.length dividido por 2. Primeira metade vai até o por 2. Então, o primeiro é moleza, né? Então, soma 1 mais o quê? Mais vetor na posição i. Beleza. Só que a segunda metade começa onde? Aí depende. Exatamente. Então, eu vou fazer o seguinte. O início vai ser onde? Se for par, se eu tiver 4 elementos, onde é que é o início? É no 2, que é 4 por 2. É certinho, né? Então, se for par, vai ser vet.length dividido por 2. E se for ímpar, se eu tiver 5? No 3, exato. Porque eu vou ignorar o 2. Exato. Só que agora, se vet.length for ímpar, mod 2 for igual a 1, eu faço início mais 1. Que seria a mesma coisa do ternário. Se ele for ímpar, eu ando 1. Agora é só fazer a minha soma. Let começando em início, i menor do que até o final, length, e mais. E aí eu faço o quê? Soma 2 mais vet i. Entendeu? Essa sacadinha aqui que é a diversão, né? Mas você vê que não precisa ser uma coisa complicada, o difícil é só organizar. Se for pai, assim, a forma mais fácil de pensar é com exemplos. Pega exemplos pequenos, entendeu? Por exemplo, 4. Se eu tiver com 4, ela começa no 2, é justamente metade. Se ela tiver no 5, começa no 3, ou seja, metade mais 1. Não grava o quê? Tá gravando. Esse código agora tá no seu código? Sabe assim, o que... Mas, peraí. Vocês vão ter todo ele resolvido. Tá certo? Deixa eu só... Pessoal, só atenção aqui, ó. Vocês vão receber, eu não disponibilizei ainda, todos os estressados resolvidos. Tipo, mostrando qual é a resolução mais fácil, porque normalmente você sempre faz de um jeito mais difícil. Normal, ok? Professor, por que que eu tenho que fazer do jeito mais difícil para depois o senhor ensinar o mais fácil? Porque o ser humano, ele utiliza um esquema de aprendizagem baseado em aprendizagem ou percepção por contraste. A gente só aprende as coisas, a gente só enxerga as coisas, a gente só entende o mundo baseado em contraste. Então, se você pegar a resolução mais fácil, sem ter tentado fazer antes, você não vai absorver. Eu tenho certeza que agora que eu expliquei a resolução para os meninos que sofreram e tentaram fazer do jeito mais difícil, tá claro e cristalino como água destilada, sim ou não? Mas por quê? Porque elas tiveram a experiência antes do contraste, do código confuso, de todos os... Então, quando ela tem que percorrer o labirinto, depois você mostra o caminho reto, então aquilo fixa e entra como um bloco de informação. O ser humano enxerga por contraste, escuta por contraste, tudo é contraste. Entendeu? Por isso que vocês têm que fazer antes de eu lançar todas as respostas. Ou pelo menos tentar fazer. Sofrer um pouquinho. Quando você for escrever, quando você for receber um vetor, você precisa invocar essa funçãozinha aqui, ó, que ela recebe uma palavra e retorna um vetor. É essa funçãozinha que faz a mágica de converter uma coisa para outra. Enquanto a gente usava a função number de converter de string para inteiro, essa daqui converte de string para vetor de inteiros. Então você precisa fazer essa conversão, porque a tua função ela não vai receber um texto, ela quer receber o vetor.
Pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que fica no Moodle, o que é que vocês fazem, ó. Todos os envios, todas as vezes que vocês criam em avaliar ou salvar, ele cria uma versão do seu código, tá vendo aqui? Então, por exemplo, quem é a campeã de testes aqui? A Gabriela, com 134 tentativas. Então, significa que ela tentou 134 vezes colocar o código para funcionar. No final, ela passou em todos os testes, mas vocês veem que não foi na rodada só, né? Aí tá aqui, ó. Então, aqui, a primeira vez que ela tentou. Deu erro, só tinha uma função, aí ela conseguiu resolver isso, aí adicionou mais um, e foi testando, tá? E aí no final ela tem a versão final. Por que é importante vocês colocarem um relatório? Porque o Moodle tem automaticamente essa opção aqui de teste de similaridade. Então, por exemplo, eu posso, só clicando no botão, verificar se alguém tem o código igual a outra pessoa. Ele coloca, por exemplo, o código do Danilo tá parecido, mas assim, ó, tá muito longe ainda. Tá parecido com o código da Letícia. Parecido, mas assim, ainda tá muito longe. Porque quando dá compatibilidade, normalmente dá 100 de compatibilidade. Vocês fizeram juntos ou não? É, exatamente. Tá igual porque eles só copiaram copiaram o arquivo base e não fizeram nada. Tá vendo aqui porque ele tá dizendo que tá igual? Copiaram o arquivo base e não fizeram nada, é por isso que tá igual. Ó, tem algumas diferenças de... Tá vendo aqui, ó, tem uma função faltando. Mas por isso que é importante vocês digam se fizerem com alguém. Não tem problema nenhum. Pode fazer com a pessoa. Mas é importante que as duas digam a mesma coisa, né? Eu fiz com fulano, aí o cara eu fiz sozinho. Aí não dá. Assim não funciona. Eu fiz com fulano. Como? Ele fez, eu copiei dele. Tudo bem? Vamos lá fazer o exercício 1, vamos. Pararurão. Oi. Por enquanto não. Tá certo? Por enquanto só faz no Moodle que eu pego tudo de lá. Tá bom?
Ah, ah, pior. Ups. ZSH. Pior. Ups. Vamos lá. Ai, Jesus. Quem quer dinheiro? E, e, não, não, acho que só.
Não, eu pensava que eu já ensinei. Estou aqui de graça, com toda a alma do mundo. Só que assim, você sabe se tá onde? Você não sabe se for, tá? Então você tem que começar já assumindo que talvez não tenha. Então você começa não sabe. Você começa a fabricar o grupo básico. Não sei. E aí você vai se é único, você pode fazer sempre a posição positiva. Não, indexamento do significa não achei. Entendeu? Agora você vai saber o quê? Se cara, essa posição é positiva. Se for positivo, se for errado, já tá dando. Vamos lá, pessoal. Não é para fazer todas as funções ao mesmo tempo. É para fazer uma função, ir lá no main, escrever a entradazinha do teste, rodar, ver passar, e aí quando passar no teste, você vai para a próxima função. Isso aqui tudo junto, tudo a vez? Não, tem uma variável. Oi. Não, peraí. É porque não tem nada a ver com a. Besteira, cara. Coloquei o resto. Agora eu sabe onde começa o joguinho dessa aí é só saber onde começa a segunda metade. Porque se for ímpar o vetor, ele não começa do meio. Começa do meio mais um. Mas se for ímpar, se forem 4 pessoas no cabo, você vai comparar os 2 primeiros com os 2 últimos. Só que se forem 5 pessoas no cabo de guerra, vai ficar o juiz aqui. Então você vai comparar os 2 primeiros com os 2 últimos. Então, o foco, o segundo grupo, não começa do meio de length sobre 2. Começa de length sobre 2 mais 1. Um elemento do meio. Eu sou com ele nos 2. Eu incluí ele nas 2 alternativas. Tanto faz, é da mesma conta, né? Você tirar das 2 e incluir nas 2 da mesma somatória. Só que se for by, se for aí. Fica mais fácil. Você tem uma variável início, entendeu? Depois da 1089, depois da 1089. Tem uma variável início que vai começar em. Né? Isso. Vai igual. Qual é o teu teste? Back.length. Vai ser back.length.
Se ele é par, se ele é par, 2 igual a 0. Né? É o Escreve mod 2 igual a 0. Exato. Bet.length mod 2 igual a 0. Ele tem um espaço antes e depois, tá? Fica binário. Espaço depois. Mod 2 igual a 0. Do 2 pega assim. Se for par, ele começa onde? Então vai ter que fazer inverso. Se for par, vai ser bet.length dividido por 2. Escreve aí, bet.length dividido por 2. Ela é alternada. Eu fico pensando se vocês estão nas aulas. Eu falei do ternário na aula que eu não, eu coloco 2 pontos. Ou seja, se ele for par, eu uso esse valor. Se não, eu vou usar esse valor mais 1. No caso, igual é 2, né? Nos 3. Qual a diferença? Você tá vendo? Tá mais entendeu? Pode ser usado em qualquer aspecto. Então, o inicial vai ser bet.length max. Vou usar diferente no ternário. Se bet.length for igual a 0, eu não somo nada. Se não, eu somo nada. Tá vendo? Você tem que transformar em 0. Qual o valor inicial? Length mais o quê? Se for 0, mais nada. Se não for 0, mais 1. Então, você pode começar de isso. Só o nome da função, não? Para consertar o nome da função, consertou. Tu está fazendo a soma, vamos ver se tu está fazendo a soma. É para dar. Tu começa do 0 até a metade. Primeiro recebe primeiro mais gatilho, depois assim, segundo recebe segundo mais gatilho. Se o primeiro for maior do que o segundo, primeiro. Se o segundo for maior do que o primeiro, segundo, se não, empate. Só que você está comparando o estresse. Você não está ignorando o negativo aí, tá vendo? 5, 3 e menos 5. Ou está fazendo 5, vai ser diferente de menos 5. Então, na hora de fazer a soma aqui, você tem que colocar o net.bs. Aqui, né? É, exato.
Ele não sai, cara. Eu tenho bem internacional, cara. Pegaram aquele que é a posição da mentalidade. Como você está com a posição, você não vai se entender algumas diferenças ao mesmo tempo da posição porque a partir da posição vai ser aqui é para esquece para mim, você está na posição. Vai ser. Aqui eu coloquei. Se for menor do que, aí vai ver se vai dar se menor do que, eu já tive só que você está guardado, eu não lembro se e aí, então, você troca o gosto desse. E a gente justamente. Ah, é o último. Só o detalhe. Mas. A posição para o menor elemento. Se ele não tem nenhum elemento, porque o if nem vai entrar. Na verdade, ele nem entra no if, ele já está conseguindo ele vai tornar mesmo. Não tem ninguém, vai entrar no for, vai entrar no if, ele está no mesmo. Ah, estou faltando o if. Você quer o menor? O que é que tu quer? Ah, tudo bem, quando você vai comparar, não tem lógica. Então, tem dois casos em que esse índice é o cara que eu quero. Ou ele é melhor do que o melhor, ou ele é o primeiro. X. Vai conseguir o primeiro. Se ele for o primeiro, você não tem uma oportunidade, já é, ele vai ser o melhor. Ou se é ou é porque já tem diferença. Tem alguém por lá. Então, dois de navegação. Só o segundo. Segue a conference. Eu poderia fazer isso. Não tem ninguém. Ele é o primeiro. Você já entra direto no I. Eu passei embora aqui, eu fui para ele e ele foi para mim voltado. Sabe que ele se
Bota só para instalar a câmera inicial. Aparece isso. Para não pegar agora fazer o teste aqui. Vamos mandar aqui. Realmente essa funciona porque eu já acontece. Quando eu expus, eu tinha sido ele não separa nada, mas ele tinha como mais entendeu? Nada, você tem um espelho vazio, ele vai detectar um elemento vazio, né? Você está dando errado. Nosso código está bonito, tá vendo? Nosso código está bonito. Aí tem que consertar essa funcionalidade. Se o vetor for vazio, se o texto da partida for vazio, ele tem que retornar a zero. Ah, eu tenho que consertar. Bota errado. Aí, isso daí é pessoal, tem um errozinho, ó. Lá que por isso, quem disse que acertou tudo, tá mentindo. Pois é, mas assim, não era para passar. Tá vendo essa função aqui que a gente fez? Essa TUVET, ela tem um bug, que é o seguinte. Quando a gente pega um texto vazio e manda dar um split nele,
ele retorna um vetor com um elemento, tá vendo? Então, tem esse bug, só que eu pedi ajuda pro Anderson e ele achou um jeito de conseguir passar isso. Desbugaram. Então, o que é os... Vocês estão vendo aqui, ó? Uma coisa vazia, quebrada, não era para ser um elemento. Então, a gente deveria tem que consertar aqui a nossa função. O que seria o teste aqui, ó? Se o size for igual a 2, na verdade, se o tamanho do meu vetor for igual a 2, é porque só tem as chavezinhas. Se só tem as chavezinhas, o que é que eu vou retornar? Um vetor vazio. O conserto seria esse, né? Fazer o parse correto do texto. Porque o nosso parse do vetor estava errado. Chegava um vetor vazio, ele retornava um vetor com um elemento. Ah, mas tem... Aí a vida, professor. Ah, mas aí tinha que imprimir o vetor para saber se estava chegando certo. Oi. Não, ó, só fazer o seguinte, ó. Se token, tá vendo? Ó, se token for igual a vetor vazio, retorna vetor vazio. Tá vendo aqui no TUVET? Dá pra usar a switch case? Dá. Eu não gosto de switch case, não, mas dá.